Jesus, assim eu te agradeço, amém. Glórias a Deus e as palmas do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou dado uma igreja dessa noite com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Abra as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, em nome de Jesus. Todos encontraram? Mateus 19. Podemos iniciar? Amém. E eis que, aproximando-se dele, o jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para que possa herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe a Jesus: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Senhor, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. E o que ainda me falta? E Jesus disse-lhe: Se queres ser perfeito, vá, venda tudo quanto possui e dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e siga-me. E o jovem, ouvindo tal palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Podem sentar em nome de Jesus? Então, nesse momento, Jesus, após sair, na sua mensagem, também fala acerca do divórcio. Nessa mesma passagem, um pouco à frente, quando ele estava a caminho, depois de ter abençoado as crianças, chegou-se um jovem rico que estava naquele meio, aproximou-se dele, e perguntou a Jesus, tendo ele já se admirado pelas suas pregações e pelo modo com o qual falava, e falou assim: Senhor, bom mestre, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? E ele chegou assim e falou: por que você me chama bom? Só tem um, que é Deus. Quer a vida eterna? Quero, Senhor. Guardou os mandamentos? E ele pergunta quais mandamentos, já sabendo ele qual era. E Jesus falou com ele: não mate, não cometa adultério, não furte, não fale mau testemunho. Ele falou: Senhor, eu tenho guardado. Guardar é diferente de você exercer. Guardar não quer dizer que você exerce. Guardar é estar no seu coração. E ele falou assim: Senhor, eu já tenho guardado. O que me falta ainda? Ele esperava que Jesus dissesse algo para ele que ele ainda não tinha feito, mas algo que não fosse tirar algo dele. E quando Jesus chegou para ele e falou assim: olha, você quer ser perfeito? Você quer entrar na vida eterna? Quero, Senhor. Então, faz o seguinte: pega o que você tem, venda, reparta aos pobres. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que você tem muito, reparta com aquele que tem pouco. Você acha mesmo que Deus, Jesus, sendo perfeito em tudo, falaria algo que ele não poderia fazer, ou Jesus não poderia dar em dobro o triplo para ele? Maria. Será que aquilo não era simplesmente um teste de fé para ele, para ver como ele se comportar? Quando Abraão começou a amar muito seu filho, Deus observou ele. Só que Deus já sabia o que ia acontecer. Deus, ele já tem a nossa trajetória
pensada. Como é falado na palavra dele, que ele já sabe o que vamos falar antes mesmo de pensarmos. Então ele chegou para aquele jovem e falou assim: venda o que você tem, né? Ele pedia algo que estava nas posses dele de fazer. Só que o coração dele, como a palavra de Deus fala, que aonde está o nosso coração, vai estar o nosso tesouro. Só que o coração daquele homem não estava voltado ao céu, e sim à terra. Então por isso que Jesus pediu a ele algo que estava em seu coração guardado. Porque Deus, ele tem o melhor para nós, como foi falado aqui hoje, e os caminhos dele não são os nossos, muito menos os pensamentos dele são os nossos. Então, ele falou com aquele jovem: venda e me segue. Ou seja, você precisa de abrir mão de algo para você entrar no céu. E é algo que você pode fazer. Ah, mas o que eu tenho que abrir mão? Muitas das vezes é algo que você guarda desde lá do passado. Sabe? Você chateou com alguém, ou você discutiu com alguém, você não fala mais com aquela pessoa. Esse é o algo que você precisa abrir mão para você entrar no céu. E ele falou assim: venda o que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí você vai ter o tesouro verdadeiro. Muitas das vezes a gente acha que o que a gente tem é algo que já é verdadeiro, mas não é. Tudo que você vê hoje, isso aqui, ó, vai ficar. Sabe? Mas Deus não te proíbe de desfrutar, Ele só não quer que você coloque isso em primeiro lugar. Porque o que ocupa o primeiro lugar em sua vida torna-se o seu Deus. Se você deixar de ter um momento com Deus, não falo nem de vir à igreja, tá? Que a gente já sabe como cristão que a gente é necessário vir. Mas a partir do momento que você deixa simplesmente você ter o seu momento com Deus no dia a dia, aquilo que você já está fazendo, que está deixando de você ter o seu momento com Deus, é algo que já está somando o seu Deus. Só que Satanás, ele não vem como o seu inimigo, e sim como um falso amigo. Ele fala: não, pode fazer isso aqui que é tranquilo, isso não vai te fazer mal não. Né? Como ele falou com Eva: o que Deus falou com você? Que você ia morrer se comesse? Pai, não pode comer. Porque quando você comer, você vai ter o conhecimento. Então o inimigo, ele sabe do que você quer. Ele vai oferecer uma simulação daquilo que é verdadeiro no mundo. Vou te dar um exemplo hoje em dia, o chamado bebê reborn, né? Que muitos estão comprando, pessoas que muitas vezes não podem ter filho, mas não adotam filho como bebê reborn. Aquilo é uma simulação da vida. Mas o inimigo, ele não consegue ter todas as características que Deus coloca nas coisas. Então ele faz uma simulação. Ele vem disfarçado de anjo de luz, mas ele não é anjo de luz. Já foi, mas não é. Então, ele fala aqui: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar o camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo tal coisa, admiraram-se, dizendo: Senhor, então quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens tal coisa é impossível, mas a Deus tudo torna-se possível. Então não somente aos ricos, mas a nós. Se nós formos olhar para nós hoje, é você se autoanalisar, como fala em 1 Coríntios capítulo 11. Se nós nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos examinados por ninguém. Então, se nós se examinarmos hoje, a gente teria direito ao céu? Não. Então, o que ele fala aqui, tudo é possível a Deus. Então, assim, o que eu falo para você nos dias de hoje, não desiste do seu sonho, do seu projeto, só que fica lá. Sabe, acho que até na minha casa já fui chamado disso. Por pensar em algo que eu quero conquistar. Então, assim, as pessoas, não somente de fora, mas de dentro, vão julgar você. Sabe? Mas retenha aquilo que é bom. Jesus ensinou: retenha somente o que é bom. O que é mal, você retira para longe de você. Aquilo que está te fazendo mal, não somente palavras, mas pessoas, não se aproximem. Como o pastor mencionou hoje aqui, um bom exemplo traz pessoas para perto de você. Sabe? Você dando um bom exemplo como cristão, você não precisa nem abrir sua boca. As pessoas vão ver Deus em você. O apóstolo Paulo disse que somos cartas lidas. Então a carta lida, você não precisa ficar mencionando o que está ali.
a pessoa já vai ler automaticamente ver o conteúdo. Quando o livro ele tem uma capa muito bonita, mas ele não tem conteúdo, simula ser um sepulcro caiado, que é bonito por fora, mas o seu interior não tem conteúdo, é sujo. Desse jeito. Então não adianta você ser bonito por fora e feio por dentro. Porque Deus ele não olha para fora de você, ele olha para dentro de você. Um vaso, ele é preenchido de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando você vai limpar a sua casa, você raramente começa por fora, você começa por dentro, correto? Então, a vida do cristão, ela se inicia dentro, para expandir para fora. Então aqui você é preparado para lá fora você saber agir diante das situações espirituais e reais, como foi falado hoje aqui. Se não tiver ninguém, você estiver num lugar sozinho, você como cristão, uma pessoa manifestar, o que você vai fazer? Aleluia! Você vai ligar para alguém? Desse jeito. Sem celular, sem nada? Está sozinho, né? É o momento de Deus estar provando sua fé. E aí, o que você vai fazer? Quando Jesus ele passou pelo deserto 40 dias e 40 noites com fome e com sede, o inimigo, ó, agora é minha hora, ele está fraco. Então ele espera você enfraquecer para vir te derrubar. Ele jamais vai chegar perto de você forte. Jamais. Você não tem como conquistar uma cidade forte sozinho. E o inimigo ele é sagaz, ele vai atacar você quando você estiver fraco. Então por isso, exerça sua fé, leia, não jamais abone a palavra, o seu tempo de estar com Deus por qualquer outra coisa. Porque o inimigo ele vê que aquilo funcionou, ele vai usar aquilo sempre contra você. Vai te tirando sua fé aos poucos. Ele vai apagando você aos pouquinhos. Então assim, fique firme na palavra, fique firme nas promessas. Ah, mas está demorando, mas vai se cumprir. Se Deus foi, Deus realmente que prometeu a você, vai se cumprir. Glória a Deus. Abraão demorou 100 anos para ter seu filho. Mas teve, não teve? Então, nos dias de hoje, não se torna diferente, porque o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus de hoje. Ele continua dando promessas, ele continua curando, continua libertando, continua salvando, continua transformando. Como foi falado aqui, é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que vou convencer você, é a palavra que vai convencer você. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Missionário não faz nada, pastor não faz nada. É a palavra de Deus. Aquilo que é mencionado aqui entra no seu ouvido, para que o seu coração gera fé. E a fé ela te liberta. A fé transforma você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, o que ele fala mais à frente aqui, ó? Em verdade vos digo que se nisto existe, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E aquele que tiver deixado, olha só, preste bem atenção, versículo 29, e todo aquele que tiver deixado suas casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes, tanto e herdará a vida eterna. Então aquele jovem perdeu quantas vezes? 100. Aleluia. Ele achou que o que ele tinha era muito, mas ele não sabia o potencial genuíno de Jesus Cristo, que poderia dar 100 vezes para ele mais do que ele tinha. Então muitas vezes o cristão perde a sua vitória para de migalha. O inimigo te oferece migalha. Ah, você vai hoje na igreja? Não, fica em casa aí que assiste uma novela. Depois domingo você vai. Aí domingo é a mesma coisa. Fica em casa hoje que está frio, está chovendo. Missionário Na quarta é a mesma Gabriel está coisa. ministrando Você a está palavra de cansado hoje, Deus. chegou agora no trabalho, não vai não. Já são 8 Mistério dias, vai Filemão. não. Vai chegar no amém lá, vai passar vergonha? Vai não. Quem vai passar vergonha é ele. Porque mesmo você chegando no amém, você está Primeiro chegando dentro da abençoado bênção. nas mãos de Então não Deus. perca sua bênção por causa de um minuto. Aquelas 10 virgens, 5 estavam com azeite e 5 não. Só que elas pegaram no sono. Aí dormiram. E quando elas acordaram, que ouviram o clamor do noivo, sabe? Aquele barulho todo, quando estava chegando, aí as loucas se tocaram. Meu Deus, o noivo chegou. E agora? Estamos sem azeite naquela época, só entrava quem estava com a lâmpada acesa.
E aí o que aconteceu? Dá pra gente um pouquinho de azeite. Vai faltar para mim e para você. Vai ficar todo mundo cedo, vai ficar todo mundo escuro. Então assim, quando você buscar a Deus, é para você. É você. Ah, mas meu marido não quer vir, bem você. Minha filha não quer vir, bem você. Porque quando Jesus chamar, Ele vai chamar o seu nome. Ele não vai chamar sua filha para poder dar juízo com você, não, para poder te justificar. Porque ela não vai ter justificação, não. No juízo final, a palavra de Deus fala que o juízo será recebido sem misericórdia para ninguém. Então lá não vai ter pai, não vai ter tio, não vai ter mãe, não vai ter nada para poder te salvar, não. Não é igual aqui, que quando você é levado detido na polícia, vou te dar um exemplo, na polícia militar, te detém por algum motivo, leva você para a cadeia, lá não tem fiança igual aqui não, aqui você paga a fiança, você é solto. Você vai dar o que de fiança lá para Deus? Vai, Senhor, é uma malote de dinheiro aqui. Fica estreito. Dinheiro não vale nada. Não Porque vale adianta nada. o homem ganhar o mundo inteiro. Perder. Mas missionário, é proibido eu prosperar? É um dom de Deus. Não é proibido. Missionário, é proibido eu ter um bom emprego? Missionário, é proibido eu passear, eu ir no restaurante? Deus falou que você comerá o melhor dessa terra. Então por que as pessoas colocam tudo como pecado? Eita Deus. Porque as pessoas não têm princípio. E os que não conhecem a palavra, aí vai na onda, aí vai indo embora. É Jesus. A palavra de Deus fala que vai surgir muitos falsos profetas e abonarão os manjares que Deus colocou para seus escolhidos. Então cuidado. Até mesmo em questão de casamento, eles vão começar a futucar. Agora não tem futucado aí. Então, ó, não mudem o que está escrito aqui. Não entrem na onda de falsos profetas lá fora, não. Estude você a palavra de Deus, tá? Você é capaz de ter o discernimento. Ah, mas eu não Glória a consigo Deus. entender. Ah, Jesus. Pede Deus para te dar entendimento, que Ele vai te dar. Glória A palavra de Deus fala que a sabedoria de Deus é um dom e é gratuito. Amém. Não te cobra nada para te dar isso. Ah, mas é só o missionário que tem capacidade de pregar. Não, você também tem. É só o pastor que expulsa o demônio. Não, você. Jesus ele deu autoridade para os seus discípulos, não foi para o pastor. Ah, eu chamei, Jesus chamou os pastores, Jesus chamou todo mundo. Muitos são chamados e poucos são Escolhe. Mas por que poucos são escolhidos? Porque poucos querem renunciar a si mesmo para poder pegar a princípio de Deus. Por isso que eles falou que poucos são escolhidos. É todo mundo que quer renunciar aquilo que é ruim, a fofoca, a bebedice, a glotonaria, para poder seguir Deus, não quer. Tem gente que senta na mesa dos outros e se não vigiar não fica carne para ninguém, que é um glutão. Não fica comida para ninguém. A palavra de Deus fala que quando você sentar na mesa do rei, para você botar uma faca aqui, ó. Não coma, não use, não usurpe daquilo que não é seu. Então cuidado. Pensa, antes de você fazer algo, pensa, pô, Jesus está aqui do meu lado me vendo. E aí? Será que Jesus é se agradado do que você está fazendo? E é agradado do que eu estou fazendo, que isso é para mim primeiro? Se eu não olhar para mim, eu não posso jamais falar para você fazer algo. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, sabe? Então o que eu falo para você já está vindo para mim primeiro. Ela passa por mim e vai para você. Então se hoje, mas missionário, a palavra, tudo que você está falando comigo, eu estou em conformidade, amém. Mas a palavra que você está levando hoje vai servir para alguém amanhã. Ou vai servir para a sua casa, para a sua família. Então guarde o que está sendo falado aqui hoje, porque amanhã vai chegar alguém até você e vai perguntar. Vai falar algo que vai ser encaixar nessa palavra aqui. E você vai servir de testemunho para aquela pessoa. Glória a Deus. Você hoje é a solução de alguém amanhã, sabia disso? Você é a solução de alguém. No seu trabalho você é a solução de alguém. Ah, mas eu sou só uma manicure. Mas a pessoa te procura para fazer unha com você? Você é a solução de alguém. Ah, mas eu sou um pastor. Você é a solução para alguém. Alguém vai pedir ajuda a você, orientação a você. Então jamais se diminua. Porque você não é um missionário, porque você não é um pastor. Jamais se diminua. Nós somos parte do mesmo corpo. A palavra de Deus fala que até os menores membros ao qual dão menos importância são os mais necessários. Experimenta dobrar um dedo assim e tentar pegar um copo. Dobra o dedo assim e tenta pegar um copo se você consegue.
pegar com muita dificuldade se não deixar cair. Então o seu irmão é tão importante como você. Não tem diferença nenhuma. Para Deus somos todos iguais. Eu sou igual a você, você é igual a mim. Não tem cor, não tem raça, não tem nada. Não tem idade, não tem sexo, não tem nada. Somos todos iguais perante a Deus. Deus nos criou com o mesmo amor, com o mesmo carinho, nos fez com a mão dele. Tudo que Deus criou foi feito com palavras, exceto a gente. Ele nos moldou com as suas mãos. O privilégio que ele deu ao homem de criar, de soprar o sopro de vida. Então, aquilo que você precisa hoje abandonar, abandone. Tudo aquilo que for do passado, te faz lembrar lá do passado, tempos que você não estava servindo a Deus, abandona. Abandona, porque é um fardo que você está levando que não é seu. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Tá? Tudo que está na palavra de Deus, mas foi o erro que ele cometeu. O inteligente, ele aprende com os seus erros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele observa e fala, poxa, ele fez isso aí, não deu certo, eu não vou fazer isso não. Davi fez isso e errou, eu não vou fazer isso não. Fulano fez isso e errou, deu problema para ele, eu não vou fazer isso não. Observe, seja observador da lei. Aprenda observando. Glória a Deus. Guarde os seus sonhos no seu coração. Porque se você falar para A, para B, para C, eles vão zombar de você. E se por um motivo, um dia lá na frente, você mudar os seus projetos, os seus sonhos, você vai ter que dar cabo do que aconteceu com as pessoas que vão ficar te perguntando, ei, e aquele sonho lá que você tinha? Quando José falou o sonho com os irmãos dele, o que ele fez? Ah é? A gente vai se dobrar a você? Nada. Osso para ele, vendeu como escravo. Então, fique calado para você não virar um escravo do seu irmão. Tá? Fique calado. Fale com Deus, porque Ele vai realizar seu sonho. Glória a Deus. Ninguém tem nada para te oferecer, Deus tem. Nada. Você tem um sonho de viajar para o outro lado do mundo, eu vou poder fazer isso por você? Não vou. Pede a Deus que Ele vai te dar condições. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Glória a Deus. A pessoa não vai nem perguntar a você, isso é para um sonho seu? Não, a pessoa vai tocar e falar assim, pô amigo, Deus mandou te dar isso aqui. Amém. Glória a Deus. Deus mandou te dar com isso, não sei nem porquê, mas Deus mandou te dar. Glória a Deus. Deus está mandando te falar isso, uma palavra de coragem. Amém. Sabe? Uma palavra de motivação. Amém. Às vezes o dinheiro não compra, mas um abraço compra um sorriso. Amém. Glória a Deus. Sabe? Aquele ato de Jesus na cruz não foi dinheiro, foi sangue. Então hoje Ele nos deu liberdade para falar com Ele. Para você falar com Ele. Amém. Você não precisa de intercessor nenhum. Você vai chegar até Deus e falar. É você ser confiante. Chegar, Senhor, eu acredito que o Senhor existe. A tua palavra fala que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. E Ele vai te dar o seu galardão. Amém? Então agradeço a oportunidade de Deus. Fique com essa palavra. Não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, no ano que vem. É a partir de hoje. Amém. Amém?